Vamos lá. Alavancagem operacional ou grau de alavancagem operacional. O que significa isso? Risco. Risco operacional ou taxa de crescimento nos lucros. Nós colocamos aqui o seguinte: a alavancagem operacional refere-se ao grau de alavancagem que os resultados das operações da empresa possuem em relação às vendas, indicando quantas vezes o lucro aumenta para cada 1% de aumento no volume de vendas, e aí a gente mostra esse grau de risco operacional. O grau de alavancagem operacional é a medida dos efeitos provocados nos lucros pelas alterações ocorridas nas vendas. Para descrever o que é a alavancagem operacional, vamos recorrer a um demonstrativo de resultado, aquele demonstrativo já conhecido. A gente tem aqui o seguinte. Vejam, receita total, daqui a gente subtrai o custo e despesa variável total, e aí a gente encontra a margem de contribuição total, para a gente conseguir compreender o que representa essa ferramenta, esse artefato da contabilidade. Dessa margem de contribuição total, nós subtraímos o custo e despesa fixo, e aí chegamos ao chamado lucro operacional. Esse chamado lucro operacional resulta das atividades normais de produção e vendas de uma empresa, não sendo afetado por outras receitas e despesas que venham a ocorrer. Vou repetir. Esse lucro é chamado de operacional porque resulta das atividades normais de produção e vendas de uma empresa, não sendo afetado por outras receitas e despesas que venham a ocorrer. O que aconteceria com o lucro operacional de uma empresa caso suas vendas passassem, por exemplo, eu tenho aqui 40 unidades para 60 unidades, de 60 unidades para 80 unidades, admitindo-se que a estrutura de despesas geradoras de custos e despesas fixos seja a mesma. A gente mantém aqui a mesma estrutura, suportasse tal aumento. Eu imagino que a mesma estrutura de custo e despesa fixo suporte esse aumento na quantidade vendida. A resposta é que o lucro aumentaria mais que proporcionalmente ao aumento dos custos e das despesas. Nesse caso, custos e despesas variáveis, já que os fixos não se modificam. A redução das vendas causaria o mesmo impacto, só que em sentido contrário. A alavancagem operacional é exatamente isso, ou seja, alavanca-se o lucro com a mesma estrutura de custos e despesas fixos. Vejamos aqui. Para calcular essa alavancagem operacional, nós temos duas possibilidades. Ou a gente calcula a variação percentual do lucro operacional, dividido pela variação percentual da receita ou da quantidade vendida, ou então relaciona a margem de contribuição total e o lucro operacional. Dois caminhos para se calcular esse risco operacional. O que é que essa alavancagem operacional vai indicar? Ela vai indicar quantas vezes o lucro vai aumentar para cada 1% de aumento no volume de vendas. É isso que a alavancagem mostra para a gente. Isso significa o seguinte: quando a empresa atinge o ponto de equilíbrio contábil, é importante destacar, não é possível calcular o grau de alavancagem operacional. Veja, margem de contribuição total dividido pelo lucro operacional. Se esse lucro aqui for zero no ponto de equilíbrio, eu não tenho como calcular a margem o grau de alavancagem operacional. Então, reforçando, quando a empresa atinge o ponto de equilíbrio contábil, não é possível calcular o grau de alavancagem operacional. Uma vez que, nesse ponto, no ponto de equilíbrio contábil, o lucro operacional é igual a zero. Calcula-se o grau de alavancagem operacional para os níveis de vendas superiores ou
superiores, ou seja, os níveis de venda onde haja lucro, em qualquer ponto que haja lucro. O efeito de alavancagem operacional está relacionado com os gastos fixos da empresa. Isso é importante, gente. O efeito da alavancagem operacional está relacionado com os gastos fixos da empresa, que são distribuídos por volume maior de produção. Quando a gente aumenta esse volume, diminui-se o custo unitário ou a despesa fixa por unidade, fazendo com que seja reduzido quando o volume de produção aumenta ou diminui. Quanto maior a produção, menor o custo e despesa fixa, menor o custo fixo por unidade. Se a gente diminuir a produção, aumenta esse custo fixo por unidade. E isso vai impactar no lucro. Vamos ver aqui um exemplo prático para a gente poder compreender essa abordagem sobre a alavancagem operacional. Para descrever melhor a alavancagem operacional, vamos recorrer a uma demonstração de resultado. E para expressar essa demonstração de resultado, temos aqui três contextos, três exercícios. Então vejamos. A gente pega aqui a questão 20, lá da lista de exercício. Dos registros da empresa Cactus, foram colhidas as seguintes informações relativas à produção de um determinado bem. Em três. Eu acrescentei mais um aqui. Em 3 períodos distintos. 2015, 2016 e 2017. Em 3 períodos. E aí nós temos os volumes de produção, 40 unidades para 2015, 60 unidades para 2016, 80 unidades para 2017. E observe que o preço de venda, o custo de despesa variável e o custo de despesa fixo são mantidos nos 3 exercícios. Então veja que a estrutura de custos e despesas são as mesmas. Ela se repete. E aí a gente observa que de 2015 para 2016, o volume vendido, ele pula de 40 para 60 unidades. Esse acréscimo aqui, ele é de mais 50%. Na verdade, aqui é a variação na quantidade vendida. De 2016 para 2017, essa quantidade vendida aqui, ela passa de 60 para 80. Então, aqui vamos ter um acréscimo de mais 33,33%. É o que a gente chama de delta Q, variação na quantidade. Delta Q, variação na quantidade. De 60 para 80, a variação na quantidade vendida foi de 33,33%. Aqui, em 2015, de 40 para 60, temos uma variação de 50%. 50% é essa variação. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui, para a gente compreender melhor. Um dos caminhos para a gente poder descrever a alavancagem operacional é por meio de uma demonstração de resultado. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Vejam só, vamos colocar aqui o seguinte: receita total menos custo e despesa variável total. Daqui nós encontramos a margem de contribuição total. Vamos subtrair o custo e despesa fixo total para se chegar ao lucro, o lucro operacional. E aí a gente coloca aqui 3 situações. São 3 exercícios. Vamos tentar aqui ver como é que se comporta a alavancagem, o ponto de equilíbrio, a margem de segurança. Aqui em 2015, temos aqui 2016 e aqui 2017. Não é? Aqui vamos colocar os volumes. Para 2015 foram vendidas quantas unidades? 40 unidades. Em 2016, 60 unidades. E em 2017, 80
unidades. Vamos organizar isso aqui. Essa é a situação apresentada. Então, para 2015, nós temos aqui uma receita total de quanto? Foram vendidas 40 unidades a um preço de 10. E aí, a receita total aqui configurada é de 400. O custo de despesa variável total, ele vai ser de quanto? 40 unidades vezes 4, 160. 160. A margem de contribuição total vai ser a diferença. 400 menos 160, 240. O custo de despesa fixo total, ele vai ser de quanto aqui? 140. 140. Claro que vai suportar, né, a margem de contribuição total maior do que o custo de despesa fixo. E aí a gente vai apresentar aqui um lucro de quanto? Um lucro de 100. Um lucro de 100. E aí, gente, nós observamos o seguinte aqui. Vejam o que acontece. Nesses três contextos aqui, a gente observa que aqui a margem de contribuição unitária ela é de quanto? MC1. De 6. E ela se repete aqui, ó. Em 2016, a margem de contribuição unitária é de quanto? De 6. Observem. A mesma coisa em 2017. Isso é óbvio, né? A margem de contribuição unitária é de quanto? De 6. E veja o seguinte. Quem vai ser o ponto de equilíbrio em quantidade aqui? O contábil em quantidade. Vai ser quem? Vamos pegar esse custo de despesa fixo e dividir por 6. A gente pega o custo de despesa fixo e divide por 6. A relação aqui é essa, não é? A relação aqui é custo e despesa fixo dividido pela margem de contribuição unitária. Isso aqui a gente já conhece. Vamos encontrar quanto aqui? 140 dividido por 6. Vamos encontrar 23,33 unidades. Ou seja, o ponto de equilíbrio é de 23 unidades e 1/3 de uma unidade. 23 unidades. Aí observem bem aqui o seguinte. Observem bem o seguinte aqui. Eu posso também aqui afirmar a minha margem de segurança. Quem é a margem de segurança? A margem de segurança é a diferença entre a quantidade vendida e o ponto de equilíbrio contábil. Quem vai ser o ponto de equilíbrio contábil? 23,33. Então, nós temos 40 menos 23,33. Ou seja, a segurança aqui vai ser de 16,67 unidades. Existe segurança? Sim, porque há lucro. Se nós pegarmos 16,67 e multiplicarmos por 6, vamos encontrar 100. Quem é o lucro? 16,67 vezes 6 é o lucro. Porque nós sabemos que a margem de segurança, o lucro é a margem de segurança operacional em quantidade vezes a margem de contribuição unitária. E agora aqui eu vou buscar o grau de alavancagem operacional. Como é que eu calculo esse grau de alavancagem aqui? A gente relaciona margem de contribuição total sobre quem? Sobre o lucro. Sobre o lucro. Ora, se nós pegarmos aqui, gente, vejam só, 240 e dividirmos por 100, vamos encontrar quanto aqui? 240 dividido por 100, margem de contribuição total dividido pelo lucro. Vamos encontrar aqui, na verdade, 2,4. O quê? Vezes. O que é que isso aqui indica? Percebe-se que um aumento de 50%, percebe-se que com 40 unidades, apresentando um preço de 10, um custo de despesa variável de 4 e uma estrutura fixa de 140, o grau de alavancagem ele é de 2,4. Isso significa
que o lucro aumenta 3 vezes mais que o aumento na receita. Como assim? Para cada ponto percentual de aumento na receita, para cada 1% de aumento na receita, esse lucro aqui, ele vai aumentar 2,4 vezes mais. Vou repetir. Para cada 1% de aumento na receita ou na quantidade vendida, esse lucro vai aumentar 2,4 vezes. É o que representa a alavancagem operacional. Para cada 1% de aumento na receita total ou na quantidade vendida, esse lucro aqui vai aumentar 2,4 vezes. Vejamos o que é que vai acontecer. Isso aqui é uma taxa de crescimento nos lucros. Aí a pergunta é a seguinte: essa taxa, ela vai aumentar ou vai diminuir? Porque quando você aumenta de 40 para 60, você vai aumentar a sua segurança. Se você aumenta a sua segurança, você aumenta o seu lucro. E nós sabemos que isso aqui representa risco operacional. Risco operacional. Aí a pergunta, risco operacional ou taxa de crescimento nos lucros. É o que eu quero mostrar aqui. 2,4 é um medidor de risco operacional e representa quantas vezes o lucro aumenta para cada 1% de aumento na receita ou na quantidade vendida. É um medidor de risco operacional e também uma taxa de crescimento nos lucros. O lucro cresce 2,4 vezes. Aí a pergunta é a seguinte: se nós aumentarmos de 40 para 60, essa taxa vai aumentar ou vai diminuir? Esse risco vai aumentar ou vai diminuir? Vamos ver aqui. Vamos ver. Veja que ela vai se distanciar do ponto de equilíbrio. Se ela se distancia do ponto de equilíbrio, a tendência é que esse risco aqui, ele diminua. Então, vejamos. Com 60 unidades, a receita vai para quanto? 60 vezes 10, 600. O custo de despesa variável, vejam, o aumento é de 50%, de 2015 para 2016, de 50%. Com certeza, esse custo de despesa variável também vai aumentar em 50%. Mas aí a gente faz aqui 40 vezes 4. 40 vezes 4, eu terei quanto aqui? Não, desculpa. 60 vezes 4, terei quanto aqui? 240. 240. E aí a margem de contribuição, ela passa para quanto? Para 360. Ou seja, 60 vezes 6, 360. O custo de despesa fixo, ele é mantido em quanto? Em 140. E aí o lucro aumenta. Esse lucro vai aumentar para quanto? Ele vai aumentar de 100, ele vai passar para 220. O ponto de equilíbrio altera? Não, porque nós temos aqui 140 dividido por 6. O ponto de equilíbrio é o mesmo, porque a estrutura de gastos fixos e a margem de contribuição é a mesma, de 2015 para 2016. Então, vamos ter aqui o mesmo ponto de equilíbrio, 23,33 unidades. O que vai aumentar aqui é a segurança operacional em quantidade. Veja, eu aumentei aqui quantas unidades? Aumentei 20 unidades. Então, essa segurança aqui também vai aumentar em 20 unidades. Terei 36,67 unidades. Como é que eu calculo isso aqui? Simples. 60 menos o ponto de equilíbrio. Margem de segurança. Quantidade vendida menos o ponto de equilíbrio. 3,667. Veja que a segurança aumentou. Se a segurança aumentou, aumentou também o lucro. Mas esse risco aqui vai diminuir. Como ele vai diminuir? Claro, vamos ter aqui uma margem de contribuição de 360 para um lucro de 220. Vai diminuir o risco operacional. Não é?
esse risco vai diminuir para quanto? Para 1,64 vezes. Isso mostra que, a partir desse ponto aqui, para cada 1% de aumento na receita, ou nessa quantidade vendida, esse lucro vai aumentar 1,64 vezes. Ó, você aumenta a receita em 1%, o aumento no lucro é maior. E veja que esse risco operacional aqui ele diminuiu. Por que ele diminuiu de 2,4 para 1,6? Porque a empresa está se distanciando do ponto de equilíbrio. Aqui a distância era de 16,67. Aqui ela passou de 30 para 36,67. Então, quanto maior a margem de segurança operacional, menor o grau de alavancagem, menor o risco. Que risco é esse? O risco de incorrer em prejuízo. Essa alavancagem ela é alta quando a empresa está próxima ao ponto de equilíbrio. E aí a gente vai seguir a lógica. Se passarmos de 60 para 80 unidades, é óbvio que esse risco vai diminuir. Como é que fica isso aqui? Com 80 unidades aqui, vamos ter naturalmente o quê? Uma receita, vamos ter aqui uma receita de 80 vezes 10, 800. Um custo de despesa variável total de quanto? 80 vezes 4. Esse custo de despesa, ele aumenta, ele vai para 320. Essa margem de contribuição total, ela passa a ser de quanto aqui? 800 menos 420, ou 80 vezes 6. 480. O custo de despesa fixo, 480 menos 140, não é? Vamos ter aqui um lucro de quanto? 340 de lucro. O ponto de equilíbrio vai ser alterado? Claro que não, porque eu terei um custo de despesa fixo dividido por uma margem de contribuição unitária de 6. O ponto de equilíbrio vai ser o mesmo, 23,33 unidades. O que vai aumentar é a segurança, porque ela está se distanciando do ponto de equilíbrio, não é? Essa segurança aqui, ela vai para 56,67 unidades. E esse risco, o que é que vai acontecer com ele? O risco operacional. O risco operacional nesse ponto aqui, ele vai ser quem? A margem de contribuição total, 480, dividido pelo lucro, 340. Vamos encontrar quanto aqui? 1,41 vezes. O que é que isso aqui indica? Ora, isso aqui indica que nesse ponto aqui, a partir desse ponto aqui, para cada 1% de aumento na receita ou na quantidade vendida, esse lucro vai aumentar 1,41 vezes. É um medidor de risco operacional, é uma taxa de crescimento nos lucros. Mas o interessante é que ela aumenta mais do que o percentual dado para o aumento nas vendas. Se esse percentual aqui aumentar em 2%, eu vou aumentar aqui em 2,82%. Se eu aumentar em 3%, 3 vezes 1,41, que dá o quê? Dá 4,23%. Enfim, para cada 1% de aumento na quantidade vendida ou na receita, o lucro vai aumentar 1,41 vezes. Essa é a situação. Vejam, nós encontramos aqui o grau de alavancagem operacional para cada ponto, com 40 unidades, com 60 unidades e com 80 unidades. É importante a gente ressaltar aqui o seguinte, que esse grau de alavancagem, ele está diretamente relacionado com a margem de contribuição e com os gastos fixos. Isso é importante. Nós entendemos que esse grau de alavancagem operacional, ele está relacionado com a margem de contribuição e os gastos fixos. Uma empresa
que tem custos fixos menores em relação a uma outra, devido à maior participação de mão de obra direta nos custos de seus produtos, ela pode apresentar um ponto de equilíbrio menor e um grau de alavancagem também menor. É importante saber que essa relação aqui é uma relação que envolve a margem de contribuição e os gastos fixos. A margem de contribuição, o grau de alavancagem, ele está diretamente relacionado com os gastos fixos da empresa. Lembrando, esse efeito aqui, esses efeitos que nós encontramos aqui, né? O efeito de 2,4 para 1,64, de 1,64 para 1,41, está relacionado com os gastos fixos da empresa, que são distribuídos por um volume de produção maior. Vejam, eu aumentei a produção, a quantidade vendida de 40 para 60, é claro que esse gasto fixo aqui ele foi diluído, né? Ele foi reduzido. Quando você aumenta de 60 para 80, é claro que esse gasto fixo aqui ele é diluído. Então, o efeito da alavancagem operacional está relacionado com os gastos fixos da empresa, que são distribuídos por volume maior de produção, fazendo com que o custo unitário do produto seja reduzido, quando esse volume aqui aumenta. Os gastos fixos da empresa poderão constituir risco para as atividades operacionais e a alavancagem operacional mede qual será a proporção desse risco, que diminuirá na proporção do crescimento nas vendas. É isso que tem que ficar bem claro para a gente. Os gastos fixos da empresa poderão constituir risco para as atividades operacionais e a alavancagem operacional ela mede qual será essa proporção desse risco, se o 2,4, 1,64 ou 1,41 vezes. Esse risco, naturalmente, vai diminuir na proporção do crescimento das vendas, acima do ponto de equilíbrio, resultando assim em um lucro maior. Quando ocorrer uma elevação no ponto de equilíbrio, em função da redução de preço, o que não aconteceu aqui, para que o produto seja mais competitivo, por exemplo, a empresa estará vulnerável e, consequentemente, os gastos fixos provocarão efeitos nos lucros em função e, consequentemente, os gastos fixos provocarão efeito nos lucros em função, repetindo, das alterações do volume de vendas. Porém, é interessante a gente observar aqui o seguinte: se a empresa ela possui um elevado grau de alavancagem operacional, haverá um risco ainda maior, visto que esses gastos fixos não serão reduzidos em função da queda do volume. É importante. Se você diminui o volume, a tendência é esse risco aumentar. Por quê, gente? Porque o gasto fixo não vai reduzir. Ele vai ser mantido, né? Então é interessante a gente compreender. Vejam, nós encontramos aqui a alavancagem para cada ponto. A alavancagem em 2015, em 2016 e em 2017. Mas eu quero saber aqui o seguinte: a outra forma de a gente conhecer a alavancagem operacional. Observem que de 2015 para 2016, houve uma variação de quantidade de 50%. De 2016 para 2017, houve uma variação de quantidade de 33,33%. Observem aqui o seguinte, que o lucro de 2015 para 2016, houve aqui um aumento no lucro de 2015 para 2016 de 120%. Olha, gente, aqui, ó, 120% aqui, ó. De 100 para 120, o aumento é de 120%. 120%. De 220 para 340, o aumento aqui, ó, o aumento em percentual aqui, ele vai ser de aproximadamente 54,55%. Esse aumento aqui é importante nós sabermos. Olha a variação percentual no lucro aqui, de 2015 para 2016, 120%. A variação percentual no lucro de 2016 para 2017, 54,55%. Veja a variação na quantidade vendida de 2015 para 2016.
e de 2016 para 2017. É interessante. Eu quero calcular aqui agora a alavancagem operacional entre 2 anos. Nós calculamos para 2015, para 2016 e para 2017. Mas eu quero calcular agora a alavancagem entre 2015 e 2016. É isso. Olha só. A alavancagem operacional entre 2015 e 2016. É isso aqui, ó. Entre 2015 e 2016. E aí a gente vê o seguinte. Aqui a gente observa o seguinte. Que houve uma variação, houve uma variação percentual no lucro. O lucro de 2015, ele foi de quanto? O lucro de 2015. Vou tirar até esse percentual aqui. Veja, o lucro de 2015 aqui, ele foi de 100. Olha, gente, 100. E 2016, 220. Aí eu pergunto, qual é a variação percentual aqui nesse lucro, de 100 para 220? Qual foi a variação percentual? De 100 para 220. Nós vimos aqui, 120%. Basta colocar isso na regra de 3, simples. 120%. Nós queremos aqui a variação percentual. A outra variação que vai interessar a gente aqui é a variação na quantidade. Na quantidade. Qual foi a quantidade em 2015? A quantidade? 40. Temos aqui 40 unidades. Em 2016, 60 unidades. Eu quero saber o seguinte. Quanto foi essa variação aqui? De 40 para 60, nós temos uma variação percentual de 50%. Então, essa alavancagem aqui, operacional, ela vai ser a variação, já vimos isso antes, né? No aspecto teórico que a gente comentou agora há pouco. Vai ser a variação percentual no lucro, dividido pela variação percentual na quantidade. Na quantidade. A variação percentual na quantidade. Teremos quanto aqui? No lucro, foi quanto? 120%. Na quantidade, 50%. Cortando isso aqui, vamos ter quanto? 2,4. A partir desse ponto aqui, para cada 1% de aumento na quantidade ou na receita, o lucro vai aumentar 2 vezes 24 vezes. 2,4 vezes. Né? Isso aqui, ó. E aí, como é que fica essa alavancagem operacional? Essa alavancagem operacional aqui entre 2016 e 2017. Entre 2016 e 2017. Como é que fica isso aqui? Eu vou buscar a mesma informação. Eu quero o lucro de 2016, eu tenho ele aqui. Olha o lucro aqui, 220. 220. E o lucro de 2017, 340. Aqui eu vou buscar a quantidade que foi praticada durante esses dois exercícios em 2016, em 2016, para um lucro de 220, foram vendidas 60 unidades, e em 2017, para um lucro de 340, foram vendidas 80 unidades. O que vai me interessar aqui agora é a variação, eu quero aqui agora, na verdade, a variação percentual. Então, gente, vejam aqui, de 220 para 340, 220 para 340, há um aumento aqui de 54,55%.
E na quantidade, essa é a variação percentual no lucro. E a variação percentual na quantidade, veja, 220 para 340 aqui, no lucro, eu tenho uma variação percentual de 54,55%. E na quantidade, de 60 para 80, qual é a variação percentual? Aqui na nossa quantidade, 33,33%. Feito isso, a gente busca aqui a alavancagem operacional. Já sabemos que a variação percentual no lucro, qual é a variação percentual no lucro aqui? 54,55% dividido pela variação percentual na quantidade, 33,33%. Com isso aqui, vamos chegar aproximadamente a 1,64 vezes. É isso mesmo. 1,64 vezes. E aí está aqui a relação da margem de contribuição. Então, lembrem, gente, quando a empresa atinge o ponto de equilíbrio contábil, não é possível calcular o grau de alavancagem operacional. Haja vista que, no ponto de equilíbrio, o lucro operacional é igual a zero. E para a gente calcular a alavancagem, veja, nós relacionamos margem de contribuição total com lucro. Ou a relação entre os lucros, né? E aí, calcula-se o grau de alavancagem para os níveis de vendas superiores ao ponto de equilíbrio, ou seja, nos pontos em que há lucro. Isso é importante. O efeito da alavancagem operacional, esse efeito aqui da alavancagem operacional está relacionado com os custos e despesas fixos da empresa, que são distribuídos por volume maior de produção. Nós sabemos que quando se aumenta o volume de produção de 40 para 60, de 60 para 80, isso fará com que o custo unitário do produto seja reduzido quando o volume aumenta. Os gastos fixos da empresa poderão constituir risco para as atividades operacionais que ela executa. E a alavancagem operacional procura medir, né? A alavancagem operacional, ela naturalmente mede qual será a proporção desse risco, que diminuirá na proporção que o crescimento das vendas acima do ponto de equilíbrio ocorra, resultando assim em um lucro maior. Quando ocorrer uma elevação no ponto de equilíbrio, que é possível, em função de uma redução do preço de venda, para que o produto seja mais competitivo, por exemplo, a empresa estará o quê? Vulnerável. E, consequentemente, esse gasto fixo aqui que se mantém, né, provocarão efeitos nos lucros em função das alterações do volume de venda. Se a empresa possui um elevado grau de alavancagem operacional, como aqui em 2015, haverá um risco ainda maior, tendo em vista que os gastos fixos, eles não serão reduzidos em função da queda do volume de vendas. Esse assunto é muito importante, é interessante e, na medida em que os exercícios forem sendo resolvidos, vamos compreendê-lo melhor, porque há questões melhores para a gente compreender esse assunto aqui, alavancagem operacional. Certo, gente? Resolvida essa questão, e aí a gente tem uma noção aqui desse grau de alavancagem operacional.